Fala assim, Deus é bom. Às vezes a gente fala assim, às vezes quando acontece uma bênção nas nossas vidas, a gente fala assim, Deus foi bom. Não, Deus não foi bom. Deus é bom. Quando você fala que Deus foi bom, você está querendo dizer que, poxa, Deus naquele dia teve uma dosinha de você e ele foi bom. Não, Deus não foi bom, Deus é bom. O tempo todo. Amém? Imagina uma cena aqui comigo. Imagina uma cena aqui comigo, enquanto os irmãos vão se assentando, se acalmando. Você vai diante do juiz e você tinha cometido muitos erros, muitos problemas. E quando você chega diante do juiz, você ouve uma sentença assim. A sentença para você era para ser condenado. Mas você ouve do juiz assim, está livre, está absorvido. Qual o sentimento que vem no seu coração? Sentimento de alegria, amém? É tipo o brasileiro quando ele vai no Serasa e pede para olhar o nome dele no SPC. E ele sabe que o nome está no SPC. Eu já ouvi muito testemunho assim na igreja. Pastor, eu estava com uma dívida terrível, pastor. Sabia que eu tinha aquela dívida. Eu fui olhar, não tinha nada. Teve um que me deu testemunho um tempo atrás. Pastor, eu estava com uma dívida terrível, pastor. E eu precisava comprar um carro. Eu fui lá, o banco financiou, estava tudo tranquilo. Que sentimento que isso traz para você? De alegria, não é? Amém? Amém? É isso que você tem que entender nessa noite. Romanos 8, versículo 1, fala sobre isso. Ele diz assim: portanto agora, nenhuma condenação há mais para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nenhuma condenação. Mas pastor, nenhuma condenação. Mas pastor, nenhuma condenação. Nenhuma condenação há mais para aqueles que estão em Cristo Jesus. Quantos estão em Cristo Jesus aqui? Deixa eu te falar, não existe condenação para o povo de Deus, amém? Você pode dar uma salva de palmas por isso? Ô meu amado, talvez você não entendeu o que eu estou te falando. Se o diabo te acusar, não existe condenação. Se a sua mente te acusar, não existe condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Essa é a mensagem que eu quero trazer para você hoje. Talvez você está nos visitando aqui nessa noite e vai ser novo para você, mas para as pessoas que já são da igreja, elas já sabem, o evangelho é boas novas. A palavra evangelho vem de boas novas. Toda vez que você ouvir o evangelho que não for boas novas, não é o evangelho. Ainda que seja até para te repreender, que seja para te consertar em alguma coisa que está errado, mas ela tem que ser boas novas. Porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Cristo. A fé não vem por ouvir qualquer palavra, a palavra de Cristo. E a palavra de Cristo é: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Quando você entra num ambiente desse, a sua fé cresce. Sabe, o sentimento de acusação, e eu quero falar hoje nenhuma condenação, o sentimento de acusação, ele está na origem de todos os problemas espirituais das pessoas. Sabe, o inimigo, ele é chamado acusador dos nossos irmãos. A palavra Satanás, ela significa acusador. E esse é o principal trabalho do diabo aqui na terra. Ele aponta as nossas falhas constantemente. Quando nós fazemos certo, nós não fizemos o suficiente. Ele está sempre dizendo que não foi o suficiente. Quando nós fizemos algo de bom, ele aponta para nós como nós não fizemos algo de bom o suficiente. Se nós fizermos algo errado, então, ele lembra disso constantemente em nossas vidas. Constantemente ele está lembrando disso em nossas vidas. Apocalipse capítulo 12, verso 10, define quem é Satanás. Olha aqui. Então ouvi uma forte voz no céu que dizia: agora chegaram a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, porque o acusador de nossos irmãos já foi expulso. Ele dia e noite nos acusava diante de Deus. O diabo,
ele rouba, mas a Bíblia não chama ele, né? O nome dele não é ladrão. Ele pratica coisas ruins, pratica assassinatos, tudo, mas a Bíblia diz que a função dele é acusador. É o que ele faz dia e noite. Dia e noite. Ele tenta nos acusar. Dia e noite ele trabalha. O seu alvo é trazer acusação na nossa vida. E o pior, sem ser detectado. Tem crente que confunde a acusação do diabo com convencimento do Espírito Santo. Ele está sendo acusado pelo diabo, ele está sendo reprimido pelo diabo, e ele ainda fala assim: não, Deus sabe todas as coisas. Deus sabe, Deus está no controle. Ele está sendo acusado pelo diabo e ele está tentando arranjar algo, porque o diabo ele fica ali sem ser detectado. As pessoas se sentem mal e elas presumem que é o Espírito Santo que está falando com elas para poder repreender, quando é o diabo que está fazendo a acusação. Sabe, elas não conseguem aprender nada espiritualmente, porque elas não sabem a diferença de quando é o diabo que está acusando e quando é o Espírito Santo que está falando. Porque a ação do diabo ela é muito sutil. E hoje nós vamos ver essa diferença. Hoje nós vamos ver como o diabo trabalha nessa área para poder acusar, para poder trazer problemas, para poder trazer dores, para poder trazer lutas nas nossas vidas. E em nome de Jesus, o Espírito Santo nessa noite, ele vai usar a palavra de Deus para desmascarar o diabo aqui nessa noite, para nós sairmos daqui livre. Você crê nisso? Então levante a sua mão e fala assim: Senhor, eu creio nisso. O meu coração está pronto para ouvir a tua palavra. Espírito Santo, fale comigo. Espírito Santo, traz luz para a minha vida, no nome de Jesus, amém? Então se prepara que ele vai fazer isso nessa noite. Sabe, o sentimento de acusação e condenação que está em Romanos 8:1, coloca esse versículo aqui. Quando você lê esse versículo, irmão, a sua vida tem que mudar. Portanto, agora já não há condenação alguma. Tem pessoas que acham que Jesus só salvou a vida dele, mas agora ele vive debaixo de uma condenação. Ele não orou o suficiente, ele não leu o suficiente, ele não se santificou o suficiente, ele não buscou a Deus o suficiente, ele não usou roupas de crente suficiente. E ele vive uma vida atormentada debaixo de acusação. Romanos 8:1 é a porta de entrada para a vida no Espírito. Você só vai poder ter uma vida espiritual abençoada quando você entender que não existe condenação na sua vida. Como? Uma vez eu era adolescente ainda, isso veio na minha cabeça aqui agora. Nós estávamos discutindo na sala dos adolescentes se a gente precisava evangelizar os índios ou não. E aí um falou assim: bom, se eles não souberem de nada, Deus não leva em tempo o tempo da ignorância. Eu falei: então para que eu vou sair de casa? Vou lá para o meio da mata, comer minhoca, para falar de Jesus para o índio, que se ele morrer sem Jesus, ele não leva em tempo de consideração. Para que você vai falar de Jesus para alguém? Para que você vai levar alguém para um encontro? Para que você vai falar com alguém que o casamento, que Jesus abençoa o seu casamento, se você ainda vive debaixo de condenação? Romanos 8:1 é a porta do Espírito, da entrada do Espírito para a sua vida. Enquanto você não for liberto de toda acusação na sua vida, você não está apto para falar de Jesus para ninguém. Tem gente endividado falando para os outros que Jesus prospera. Tem gente com a vida destruída falando que Deus é bom. Como assim? Para você falar do Evangelho para alguma pessoa, a primeira coisa que tem que sair da sua vida é saber que você não tem acusação nenhuma sobre a sua vida. Você sabia que tem crente que não ceia? Tem crente que não ceia porque tem acusação sobre a vida dele, porque ele acha que a ceia é mais importante do que Jesus. Ele respeita a ceia, porque ele fala assim: não vou ceiar porque eu estou em pecado. Oh, legal. Mas a Bíblia fala assim: se examine e ceie.
Mas o que ele faz? Ele não ceia. Ele respeita a ceia, mas ele desrespeita Jesus. Ele fala assim, eu não vou ceiar, mas vou continuar pecando. Tem crente que não ceia. Uma vez um líder falou para mim assim, hoje é ceia na igreja, né? Eu falei assim, nós éramos adolescentes, jovens. Eu falei assim, eu não vou não, porque eu namorei com a minha esposa hoje. Eu falei, como é que é? Eu falei assim, é hoje que eu vou. Olha o nível de condenação que existe no meio dos crentes. Romanos 8:1 é a porta de entrada da vida do Espírito. Se existe condenação na sua vida, você não está apto para pregar o Evangelho. Você não está apto para pregar o Evangelho. Agora não há mais separação, o texto está dizendo, entre nós e Deus. Não há mais condenação sobre nós. Quando você lê o capítulo 7 desse capítulo 8, que Paulo fala isso, quando você lê o capítulo 7, o capítulo anterior, Paulo está lutando contra a lei. Paulo está lutando, ele dizendo assim, a lei é santa. A lei é santa, o mandamento é santo, o mandamento é justo, o mandamento é bom. Mas Paulo fala assim, mas nós somos carnais. E quanto mais nós tentamos cumprir a lei, mais o pecado se manifesta em nós. A lei e a carne, ela dá resultado de pecado. Presta atenção, quando Deus colocou a lei, Deus não colocou a lei para o homem ser justificado, não. A lei é um espelho. Quando você pega um espelho e olha lá no espelho assim, você acorda de manhã, com aquele cabelo todo bagunçado, glória a Deus, aleluia, com a maquiagem borrada, aí você olha que você não é tão bonito quanto domingo à noite, aí você fala assim, misericórdia, vou quebrar esse espelho. Resolve quebrar o espelho, irmão? O espelho é culpado? A lei não é culpada. Paulo falou que a lei é boa, é santa, mas ela é só um espelho para mostrar a nossa fraqueza. Quando a lei fala assim que você não pode adulterar, ela só está mostrando como você... Um dia a pessoa fala assim, não, eu sou muito bom. Eu falei, você não é nada. Que bom nada. Você quebra todos os mandamentos. Eu falei, você é ladrão. Não, nunca roubou. Fala para mim se você não já roubou uma tampinha de uma caneta de alguém, uma canetinha. Você não já roubou uma manga no quintal dos outros? Você não já pediu e não devolveu? Você é adúltero? Não, nunca dormi com mulher na Bíblia. Isso é só olhar, o coração já adulterou. Irmãos, se for passar aqui pela lei, está todo mundo ferrado aqui. Mas a lei não é ruim, ela só é um espelho para mostrar como a gente é ruim. Ela só é o espelho que Deus mostrou para que a gente entendesse. A lei foi dada, não foi para justificar o homem, não foi para tornar o homem justo. Você fica aí tentando cumprir a lei para se tornar justo, esquece isso, você não vai conseguir nunca. Deixa eu te falar outra coisa aqui que vem na minha cabeça aqui agora. Tem gente achando que quando ele chegar no céu, ele vai ficar justo. Não, quando eu chegar no céu... Irmão, deixa eu falar uma coisa para você. No céu, presta atenção que eu vou falar aqui para você. No céu só entra pessoa justa. Ninguém vai para o céu bagunçado e lá vai ficar justo, não. No céu só entra pessoa justa. O padrão do céu é ser justo. Se você não é justo aqui agora, você não vai entrar no céu, não. Como assim, pastor? A Bíblia diz que Jesus se fez maldição para que nós nos tornássemos justos. No céu, nós não seremos nem 1 milímetro mais justos do que nós somos hoje. Nós não seremos justos, nós já somos justos, porque só vai entrar no céu quem é justo. E você quer ficar justo com a sua roupa? Você quer ficar justo com a lei? Você quer ficar justo com os mandamentos? Você não vai conseguir nunca. A lei não foi dada para justificar o homem. Deus deu a lei para que pela lei viesse o conhecimento do pecado. Romanos capítulo 3, verso 20, eu vou te explicar esse pecado agora. Porque ninguém será justificado diante dele pelas obras da lei, pois pela lei veio o conhecimento do pecado. Deixa esse versículo aqui. Sabe por que você sabe que você é pecador? Sabe por que você sabe que você é pecador? Porque a Bíblia diz que aquilo que você faz é pecado. A lei disse. Senão você não sabia. E o povo vivia na maior maravilha aqui na terra. Eles cometiam todos os tipos de erros.
E eles não tinha nada contra eles. Então Deus falou assim, deixa eu botar um espelho aqui. Deus colocou um espelho, a lei. Então eles descobriram que eles eram pecadores. A lei, ela só serve para mostrar a gente. Ela só serve como um espelho. Não adianta você quebrar o espelho, nós somos pecadores. A lei nos fez pecadores. E o que acontece quando você tem conhecimento do pecado? O que acontece com você quando você peca? Você que está debaixo da lei. O que acontece com você quando você fala que não vai se masturbar, adolescente, e se masturba? O que acontece com você, homem casado, que fala que não vai ver pornografia e vai lá na internet quando ninguém está vendo, você está vendo pornografia? O que acontece com você que fala que não vai roubar mais e você rouba? O que acontece quando você fala que você não vai ser mais ignorante e você é ignorante? O que vem depois disso sobre a sua vida? Fala para mim. Condenação. Não é isso que vem? Vem a condenação. Por quê? É por isso que o diabo gosta de usar a lei. Pois por meio dela, ele condena o homem constantemente. Olha o que você fez. Olha o que você fez. Olha o que você fez. Aí você chega na igreja. Irmão, dirige o louvor. Não posso não. Dirige uma cela. Não posso não. Porque está debaixo de condenação. Quer dar espiritual ainda. Não vou ceiar, não. Sabe por que você não ceia? Porque você está debaixo de condenação. Mas ainda quer pagar de espiritual. O diabo, ele usa a lei de Deus contra o povo de Deus, sabia? A lei é a base de toda acusação. Quando eu falo lei, irmão, eu não estou falando lá de Moisés, não, estou falando da religião que tem hoje nas igrejas. No dia que Adão pecou, nós vimos isso esse domingo. No dia que Adão pecou, a primeira coisa que ele sentiu foi vergonha. Depois ele teve medo. É exatamente isso que acontece quando a gente peca. Quando você está debaixo de condenação, você sente vergonha, depois você tem medo. Quando o Senhor veio para ter comunhão com ele na tarde, que toda tarde o Senhor vinha para ter comunhão com Adão, ele falou assim, Adão, onde você está? Eu vim aqui para te ver. E a Bíblia diz que ele fugiu com medo. E ele disse para o Senhor assim, ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. E Deus perguntou para ele assim, quem te disse que você estava nu? Não é uma pergunta interessante? Ouvi a tua voz no jardim, tive medo e me escondi porque eu estava nu. E Deus virou para ele e falou assim, quem te disse que você estava nu? Quem te fez saber que você estava nu? Em outras palavras, o Senhor perguntou, quem te disse? Quem falou para você? Quem, irmão? Quem você acha que falou para Adão? Hein? Você acha que foi um querubim? Você acha que foi um serafim? Quem você acha que falou para Adão que ele estava nu? O próprio diabo. Porque ele é acusador. Embora o texto não deixe isso bem claro, mas é evidente que o Senhor está referindo ao diabo. Uma vez que Adão quebrou a lei, o diabo, ele lhe mostrou como ele era sujo agora. Depois que Adão quebrou a lei, que a única lei que tinha era não poder comer do fruto, quando ele quebra a lei, o diabo agora mostra para ele quão sujo ele é, quão indigno ele é. O diabo mostra para ele como ele está nu. E quer saber, Adão? Por você ser indigno como você é, por você estar nu como você está, por você estar sujo como você está, você não pode mais ter comunhão com o Pai. E quando ele chegar aqui e ele te chamar, sabe o que você faz? Foge. Talvez você nunca leu Gênesis assim, né? Sabe, Adão? Você é sujo. Sabe, José? Sabe, Roberto? Sabe, Maria? Sabe, Pedro? Por você ser sujo, você não pode ir lá na igreja levantar a mão e adorar a Deus. Você não pode ir na cela e compartilhar uma palavra, porque você é indigno. Que voz que você está ouvindo? Então ele ouviu a voz de Deus, e a Bíblia diz que ele se escondeu, porque ele estava com medo. E ele disse assim, Deus, eu corri porque eu estava nu.
primeira coisa que aconteceu depois do pecado, sabe o que foi? A primeira coisa que aconteceu depois do pecado foi a acusação. A primeira coisa que acontece quando eu e você falhamos, qual é? Qual? Correr para Deus? Se ajoelhar? Como é? O que acontece? Acusação. O diabo continua usando a mesma ferramenta. Sabe por quê? Porque deu certo e continua dando certo. Para que ele vai mexer no time que está ganhando? Tem irmãos que falam assim para mim: irmão, faz isso. Não, pastor, eu não posso, não estou me sentindo bem com Deus. Acusação. Como que você não pode estar se sentindo bem com Deus que morreu na cruz para te dar a vida? É porque agora você pecou e você está debaixo da lei, e a acusação está dizendo que você é sujo, que você é indigno, que você está nu. Tudo começa com a condenação. Depois que vem a condenação, sabe o que vem? Vergonha. Pastor, nem vou no culto, pastor. Por que você não veio, irmão? Estava com vergonha, pastor. Você não foi na célula, irmão? Vergonha, pastor, errei. Eu não estou falando para ninguém aqui não, né, irmão? Porque graças a Deus aqui é uma igreja sarada. Eu estou falando para o pessoal lá do Mar Morto, que vai ouvir essa mensagem depois. A igreja do Mar Morto. O pessoal da igreja do Mar Morto, Denilson, quando eles pecam, eles ficam com vergonha. Vem acusação, depois eles ficam com vergonha. Depois da vergonha, eles sentem culpa. Uma vez que há culpa, surge o medo. E o medo gera estresse. E o estresse vai gerar todo tipo de doença e depressão. Aqui, estou com depressão, vou no psiquiatra. Sabe de onde saiu a depressão? Condenação. Vergonha, medo, culpa, estresse, todo tipo de doença. Depressão, angústia, porque ele se sente condenado. Pode pegar todo deprimido, pegar a história dele, vai ter uma raiz de condenação. Que ele não foi bom o suficiente, que ele não ajudou o suficiente, que ele não fez algo o suficiente, que ele não fez alguma coisa, e ali o diabo usou aquilo e transformou ele num quadro clínico de depressão. A condenação é a raiz de onde se origina todos os problemas emocionais, físicos e espirituais. Vou repetir para você. Nem vou te cobrar essa consulta aqui não, tá, irmão? Se você fosse no médico, você ia pagar uns 300 a 500 reais. Vou te dar de graça aqui nessa noite. Porque a Bíblia diz assim: de graça recebei, de graça dá. A condenação. Eu não sei qual é o problema que você está passando. Eu não sei qual o problema que você está passando. Mas quando você chegar em casa, você senta. Quer dizer, nem vai precisar, porque você já vai sair daqui curado hoje em nome de Jesus, amém? Mas a condenação é a raiz de todos os problemas emocionais, físicos e espirituais. Principalmente espirituais. Se nós subjugarmos, se nós vencermos a condenação, você vai poder viver uma vida de vencedor e vai poder viver uma vida reinando em vida nessa terra. Só reina em vida quem já venceu a condenação na sua vida. Muitos pensam que o problema é o pecado. O pecado é ruim mesmo, o pecado tem problemas graves, sabe? Mas há algo mais profundo que o pecado. A lei. 2 Coríntios capítulo 15, verso 56, a religião é pior do que o pecado. A religião é pior do que o pecado. Olha, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Olha aqui para mim. O aguilhão, o salário, o fim de tudo, da morte, o que provoca a morte física, espiritual, é o pecado. Então o pecado é algo terrível, não é? Mas o que alimenta o pecado, o que dá força ao pecado, é a lei, é a religião, é o evangelho que não produz fé, é o evangelho que não produz libertação, é o evangelho que não produz vida, que produz condenação.
Você não pode ir num lugar que você ouve uma palavra e quando você sai desse lugar, em vez de você sair alimentado, você sai condenado. Porque você não orou o suficiente, você não leu o suficiente, você não jejuou o suficiente, você não visitou o suficiente, você não foi um bom marido o suficiente, você não foi uma esposa boa, você não foi um filho bom, você não foi um funcionário bom, você precisa se santificar, você precisa... Quando acaba a mensagem, em vez de você ter produzido fé, produziu condenação. E parece espiritual. Parece espiritual esse tipo de mensagem. Irmão, o aguilhão da morte é o pecado, mas a força do pecado é a religião. Você imagina se o diabo usasse essa estratégia aqui, presta atenção comigo. Se o diabo usasse a estratégia de falar que Deus não existe. Não, Deus não existe, Ele usa em alguns lugares, mas aqui no Brasil, nós somos um país cristão. Se ele usasse a estratégia que Deus não existe, não, Deus é uma invenção, você acha que ele teria muitos adeptos aqui no Brasil? Sim ou não? Hein? Você acha que chegasse alguém na sua casa e falasse, olha, Deus não existe, você iria para uma igreja de um cara desse? Ele teria muitos adeptos aqui no Brasil? Sim ou não? O que ele criou? A religião. Ele não fala que Deus não existe, mas ele te coloca debaixo de um jugo, ele te coloca debaixo de uma condenação, que você nunca consegue atingir esse Deus, você nunca é bom o suficiente, você nunca é o suficiente para Deus. A lei, a religião, é impressionante esse versículo. A consequência da lei é sempre condenação. O sentimento de condenação e acusação é que dá força para o pecado. Quanto mais você erra e te condena, mais você tem vontade de fazer. Não, eu errei aqui, mas não vou fazer isso mais. O cara usando droga. Não. Você já conversou com um drogado, quando ele está melhorzinho um pouquinho? Eu já tive muitas, centenas de experiências. A Koinonia nasceu nesse nível. O cara se sente mal depois, ele se sente condenado. Sabe o que ele faz depois? A mesma coisa. Porque a força da condenação é a força do pecado, é a condenação. A lei traz conhecimento do pecado, sabe? E este conhecimento traz condenação. Ser liberto da lei é ser liberto da condenação. 2 Coríntios capítulo 3, verso 9. Eu só estou te dando versículo bombástico hoje, irmão. Porque se o ministério da condenação era glorioso, qual era o ministério da condenação? A lei. Paulo está falando assim, se o ministério da lei era glorioso, porque ele era santo, só que ninguém podia cumprir, quanto mais glorioso será o ministério que traz a justiça. Qual? A nova aliança. A nova aliança em Cristo Jesus. Paulo chega a dizer, chamar a lei, sabe, de ministério da condenação. A lei que estão pregando aí é ministério de condenação. Você nunca é bom o suficiente, você nunca é crente o suficiente, você nunca pode. E se você errou, você vai ficar 3 meses de banco. Porque o sangue de Jesus é igual aquelas pílulas, aqueles remédios homeopáticos. Você vai tomando 3 meses até você ser perdoado. Misericórdia. Irmão, você imagina, cara pecador igual eu sou, que aqui eu sou o pior de todos aqui. Aí eu vou na igreja e me bota 3 meses no banco sentado, aqui não tem banco, é na cadeira. 3 meses eu entro naquela porta ali, e eu tenho que entrar e sentar nesse lugar, porque eu estou no ministério da condenação. Mas eu sei que todo mundo que está aí, é farinha do mesmo saco igual eu. Eles já erraram igual eu, só que o meu foi descoberto. Sim ou não? Mas eu que estou aqui no banco para ser melhorado. 3 meses eu tenho que ficar sentado nesse inferno. E isso chama de igreja. Chama um Satanás desse de igreja. Porque o sangue de Jesus não é poderoso para purificar o meu pecado.
Não, mas 3 meses sentado no banco eu vou ser purificado. Mas eu sei que todo mundo daqui para lá, tem o mesmo pecado que eu. Talvez até pior. Só que o meu foi descoberto. Só que eu tive coragem de falar, de abrir o meu coração. Ou me pegaram no flagra. Mas pecador nessa igreja agora é só os 2 irmãos aqui. Você está comigo, não deixa eu sozinho não. Pecador agora é só os 2 irmãos que estão aqui, né? Faz aí. É o que? Amor e paz, né? Você falou? É. Jeito. E o resto morre de medo de descobrir o pecado dele, porque não quer sentar lá. E vive debaixo da condenação do mesmo jeito, pior do que eu, porque pelo menos eu já fui descoberto e eu estou livre. Só estou pagando o meu pecado, porque a cruz não foi suficiente. Então agora eu estou dando uma ajudinha para Jesus. E o resto está tudo aqui preso, morrendo de medo de ser descoberto, porque tem vergonha. E aqueles que são descobertos, nem aqui voltam mais. Sai aí fora e pergunta os desviados, por que eles estão desviados? Não é porque eu errei lá e sabe o que fizeram comigo? Me massacraram. Se eu tiver errado, pode jogar a primeira pedra, irmão. Aqui é forte. Pode jogar. Deixa eu tomar uma água aqui. Onde é que eu estou aqui? Paulo chama a lei de ministério da condenação. Coloca de novo para mim. 2 Coríntios 3:9. Não acredita em mim no que eu estou falando aqui não, irmão. Não acredita nada em mim não. Acredita na Bíblia. Porque se o ministério que traz condenação, Paulo chama o ministério da lei de condenação. E a graça ele chama de justiça. Porque a graça produz justiça em nós. A lei sempre traz condenação. A graça traz justiça, traz vida em nós. Quando alguém realmente tem, revelação de que não está debaixo da condenação, essa pessoa, ela vence o pecado. O único jeito de você vencer o pecado que te atormenta é você descobrir que você não está debaixo de condenação. Por quê? Porque perde o poder, perde o efeito. O pecado só tem poder sobre a sua vida quando você está debaixo de condenação, quando você está debaixo da lei. Quando você descobre que você está livre, aquilo perde a graça. Qual é a cana gostosa? Do seu quintal ou do vizinho? Qual é a manga gostosa? Do seu quintal ou do vizinho? Qual é a manga gostosa? Que você compra na Ceasa ou que você rouba do quintal do vizinho? A gostosa é a do vizinho, porque não pode. Até o dia que o vizinho falar assim para você: ô cara, pode entrar e pegar a manga a hora que você quiser. Aquele pé de manga era uma coisa louca para você. Estou falando de manga porque eu amo manga, tá, irmão? Você olhava aquela manga todo dia, mas o vizinho fosse: se entrar aqui eu te mato. Mas você podia comprar uma no mercado, mas você queria a manga do vizinho. Porque a lei é a força do pecado. A condenação, quando fala que você não pode, é aí que você quer. Não pode ver site pornográfico, é aí que você quer ver. Aí o vizinho vira para você e fala assim: cara, tá aqui a chave, pode entrar aqui e chupar a manga que você quiser. Você vai lá a primeira semana, você se lambuza todo, segunda semana, depois você nem olha para aquele pé de manga mais, porque perdeu a força. Quantos estão entendendo? Diga amém. É isso que Paulo está falando. Pastor, fala para mim de Jesus. Paulo é pouco. Paulo era homem como a gente. Me dá exemplo de Jesus. Agora, fala assim para quem está do seu lado. Agora. João capítulo 8, verso 10 e 11. Tira aí para mim. Tira, não bota agora não. Tira esse versículo aí. A lei dizia assim: se você pecar, se te pegar em prostituição, em adultério, você vai ser apedrejada. Não tinha papo furado não, tinha que apedrejar. E pegaram a mulher em adultério
levaram lá para Jesus para testar Jesus. Se Jesus fala assim, apedreja, você não tem amor. Se Jesus fala assim, não apedreja, você está quebrando a lei. Aí Jesus pega e rebenta tudo, bota aí. A mulher está lá para ser apedrejada, morta. Levantando-se e não vendo ninguém, Jesus falou para ele assim, quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. E a Bíblia diz que todo mundo foi indo embora. E Jesus, levantando-se, porque Jesus estava escrevendo no chão, e não vendo mais ninguém, senão a mulher, Jesus lhe perguntou, mulher, deixa esse versículo aí, aonde estão os que te condenou? Você já reparou que é sempre a condenação? Os maravilhosos, Jesus falou assim, quem tem pecado, atira a primeira pedra. Deixa eu passar aí. Quem não tem pecado, fica sentado aí, deixa só eu e ele aqui. Os santos ficam aí. Jesus falou assim, quem não tem pecado, atira a primeira pedra. Como que o homem pode dizer para você, para o outro, o que pode e o que não pode? Quem pode dizer aqui isso? Olha o que aconteceu. Olha o que aconteceu. Verso 11. E ela respondeu, ninguém, Senhor. Disse então Jesus, nem eu te condeno. Agora, olha o segredo. Vai e não peques mais. Fala assim, uau. Quando você entender isso aqui eu vou te falar, você vai fazer uau, uau. Uau, 2 vezes. E o Senhor disse para a mulher, peguei adultério, nem eu te condeno. Vai e não peques mais. A mulher só podia cumprir a ordem de não pecar mais, porque ela tinha recebido a libertação de não ser mais condenada. Antes de Jesus dizer para ela não pecar mais, Jesus falou assim, nem eu te condeno, você está livre, você não precisa pecar mais, você agora é livre. Ela só conseguiu o poder de não pecar mais, porque ela recebeu antes o dom da não condenação. Quem vive debaixo de condenação, não tem poder de não pecar mais. Quem vive debaixo de condenação, sempre vai viver pecando. Mas quem é livre, está livre de pecar, porque o Senhor nos tirou da acusação. Oh, se é para Jesus, pode ser mais forte. Aleluia. Quem sente debaixo de condenação, está sempre condenado a repetir o mesmo pecado sempre. Está debaixo da religião, está debaixo de condenação. Olha que versículo maravilhoso. Romanos capítulo 6, verso 14. E eu prometo que falta muito ainda, peraí. Romanos 6, 14. Pois o pecado não terá domínio sobre vós, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. O pecado não tem domínio, porque não é a religião, é a graça. Precisa falar mais o que, gente? O pecado não tem mais domínio. E aqui, deixa eu abrir esse leque aqui. Faz assim. Vou começar nesse versículo, mas o resto vai junto de bênção. E o pecado não tem mais domínio sobre vós. Deixa eu te falar, a pobreza não tem mais domínio, a doença não tem mais domínio, a maldição do diabo não tem mais domínio sobre vós, porque nós não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça do Senhor Jesus. Aleluia! Aleluia! Na lei só tinha a favor se você obedecesse os 613 mandamentos. A lei, você só recebia o favor de Deus se você obedecesse os 613 mandamentos. Como você não conseguia, você entrava debaixo de condenação. Mas hoje nós não estamos debaixo da lei, nós estamos debaixo do favor imerecido. Eu não mereço. Eu não mereço. Graça é o que, irmão? Favor imerecido. Eu não mereço, eu não presto, eu não sirvo para nada, eu sou o pior de vocês aqui, mas eu estou debaixo da graça de Deus. E essa graça me dá força para não pecar mais. Não é para pecar não, é para não pecar.
Tem pessoas que acham que a graça agora é um aval para você pecar. Não, a graça, ela é a força para você viver uma vida de santidade. A lei que te faz pecar. Tem pessoas que pensam que quando nós pregamos a não condenação, nós estamos fazendo Deus tolerante ao pecado. Não, muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Quando você entende que você não é condenado, é aí que você não peca, porque a força do pecado é dizer que você não pode. Bota lá um pote de margarina lá. Margarina, e fala para o seu filho, não pode comer isso aqui. Ele vai achar que aquilo é Nutella. E enquanto ele não comer aquilo, ele pode até dar a primeira colherada e não gostar de jogar fora, mas ele vai querer comer, porque você disse que não pode. Porque a força do pecado é o não pode. É o não pode. A verdade é exatamente o oposto disso. O motivo de não haver condenação em nossos pecados é porque os nossos pecados, eles já foram condenados na cruz. Todos eles, do mais sutil ao maior, todos foram condenados sobre Jesus na cruz. Deus não ignorou nenhum deles, irmão. Nenhum deles. O motivo de nós não termos condenação hoje é justamente porque os nossos pecados já foram condenados no corpo de outro. De quem? De Jesus. Agora entenda, um mesmo crime, ele não pode ser punido duas vezes. Se Jesus já levou todos os meus pecados, quem crê nisso? Que a Bíblia diz isso, amém? Ele já levou os pecados do passado, do presente e os que a gente ainda vai fazer. Jesus já foi punido por todos os nossos pecados. Como que agora eu vou ser punido duas vezes pelo mesmo crime? Ninguém pode ser punido duas vezes pelo mesmo crime. Romanos 8:1, quando diz nenhuma condenação, está baseado na misericórdia de Deus, sim, mas também está debaixo da justiça de Deus. Deus não pode te julgar de novo, porque Ele já julgou Jesus. Ele seria injusto se Ele fizesse isso. Está debaixo da misericórdia. Eu não mereço, eu sei disso, mas Ele já me julgou na pessoa de Cristo. E se Ele julgar de novo, Ele vai ser injusto em fazer isso. É isso que você precisa entender. Se o pecado já foi condenado, então Ele é justo. Deus é justo de nos declarar inocentes. O diabo não tem mais direito nenhum de nos condenar. Quando você estiver em casa, lê Romanos capítulo 7. Vê a luta que Paulo estava em Romanos 7. Para ele chegar em Romanos 8 e dizer assim: porém, nenhuma condenação há. O diabo não tem nenhum direito de nos condenar mais, nenhum. Eu sei que ainda nós pecamos. Eu sei que nós ainda falhamos. Mas a resposta de toda a condenação, sabe o que é? É o sangue de Jesus. É o sangue de Jesus. Porque a lei diz assim: a alma que pecar, ela morrerá. Nós pecamos e nós tínhamos que morrer, mas o Senhor Jesus sofreu a punição da morte por causa dos meus pecados. Ele já morreu pelos meus pecados. Não é justo que eu morra de novo. Eu vou tentar ser rápido nos 20 minutos que me sobra aqui. Te falar, te trazer um pouco de clareza. Talvez você já ouviu isso tudo aqui que eu estou falando. Talvez você esteja perguntando assim: pastor, mas como eu sei se eu ainda estou vivendo debaixo de condenação? Deixa eu te dar aqui alguns pontos rápido. Tipo encontro com Deus. Se você tem uma sensação constante de incapacidade, se você tem uma sensação assim constante de incapacidade, é porque você aceita a acusação de Satanás. Você se sente errado. Quando você se ajoelha para orar, sabe,
você tem a sensação que Deus não vai te ouvir. Você tem a sensação que a sua oração não vai chegar até Deus. Porque você olha para você e você acha que você vive errado. Sabe, se você é convidado para falar numa reunião da igreja, ou da sua empresa, ou de qualquer lugar, e você, sabe, acha que você está desqualificado para falar, é porque você ainda está debaixo de condenação. Se você é chamado para liderar na igreja, e para falar numa célula, para fazer alguma coisa, e você se sente incapaz, durante todo o tempo, você se sente indigno, é porque você vive consumido pelo sentimento de incapacidade, e você sempre lembra que você é indigno, você está debaixo de acusação, de condenação, e você não pode ser um vencedor debaixo de condenação. Ouça o que eu estou te falando nessa noite. Rejeita as acusações infundadas sobre a sua vida. Rejeita as acusações que possuem uma causa. Você errou sim, mas você precisa apenas do sangue de Jesus. Não é de condenação que você precisa. Quando você erra, o que você precisa é do sangue de Jesus, não é de condenação sobre a sua vida. Amém? Pastor, como é que eu sei que eu estou debaixo de condenação? 2, sempre procurando um culpado. Se você vive procurando um culpado para os seus problemas, é porque você está debaixo de condenação. Você tenta achar um culpado para diminuir a sensação de erro. Eu errei, mas eu errei porque ela me irritou. Eu errei, mas eu errei porque fulano fez isso, aquilo, outro. Deixa eu perguntar para você aqui, levanta a mão aqui nessa noite. Quem é livre? Livre. Você é livre? Amém. Você já falou para alguém assim? Eu só fiz isso porque você me fez muita raiva. Você não é livre. Você não é livre. Como assim? Você, quem é dono das suas emoções? Você ou a pessoa que te faz raiva? Eu estou chateado. Casal eu sei que é mais difícil, porque é uma só carne, né? Esses olhos verdes acho que nunca te faz raiva, né? Deixa eu pegar o Fagner aqui que é mais fácil. Ô Fagner, eu tô bravo com você, que você faltou o serviço, chegou atrasado. Quem é dono das minhas emoções? Eu ou ele? Você já pensou se todo mundo que está perto de você tiver o poder de te aborrecer? Como que será a sua vida? Sabe por que você se aborrece? Porque você quer se aborrecer. Você procura um culpado porque você está debaixo de condenação na sua vida. Rejeita essas acusações. Sabe, quando você está debaixo, eu errei sim. Adão, sabe o que ele fez quando ele errou? Hein? Ele culpou quem? Deus. Porque ele estava debaixo de acusação. O que ele fez? Ele arranjou um culpado. Ele falou: Deus, eu comi, mas foi por causa da mulher que você criou e me deu. Se o Senhor não tivesse me dado aquela mulher, eu não tinha errado não. A primeira coisa que ele fez foi tentar achar um culpado. Mesmo que fosse Deus. Aqui, quantas vezes você já falou que a sua vida é difícil porque Deus é culpado? Você não falou assim, mas você pensou. Ah, pensou. Poxa, logo eu. Poxa, tanta gente matando aí. Foda-se, tanta gente roubando. Pede perdão aí, irmão. Você fez igual Adão. 3. Podia ficar aqui 2 horas em cada ponto desse, mas vamos correr para a gente acabar. Pastor, como é que eu sei que eu estou debaixo de condenação? Primeiro, sentimento de incapacidade. Segundo, achar culpado. Terceiro, escondendo-se de Deus. Olha aqui. Quem vive debaixo de condenação está sempre se escondendo para não se envolver nada na vida da igreja. Ele chega atrasado, ele não vai em nada, ele não participa de nada. Sabe, essa é a maior causa de nós não termos líderes espirituais na igreja, porque eles vivem se escondendo de Deus porque eles erraram.
Quando você errar, irmão, não é de Deus que você tem que se esconder, não. Quando você errar, você tem que correr para Deus, não é correr de Deus. Mas quem vive debaixo de condenação, falta o culto, não vai na célula, não vem no dia do encontro, não faz não sei o quê, porque ele vive debaixo de condenação. 4, pastor, como é que eu sei se eu tenho condenação na minha vida? Sentimento de complacência e passividade. Isso é terrível, irmão. Uma outra forma de aceitar a condenação é a atitude passiva de aceitar a condenação porque você julga que você não merece. Porque o diabo fala para você que você não merece. O diabo fala para você que você... sabe que você está com essa doença porque você merece. Você fala, é verdade. Estou com meus pulmões aqui estourados porque eu fumei muito, então eu mereço. Aceitei Jesus agora, mas eu vou carregar essa maldito demônio o resto da minha vida. Estou com meu fígado aqui estourado porque eu bebi muito. Eu mereço isso. Sabe por que eu estou com a minha vida financeira? Porque eu torrei tudo. Eu mereço. Estou com meu casamento destruído porque eu não fui um bom pai, não fui um bom, eu mereço. Ei, Deus falou que nós somos nova criatura. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Não aceite que você merece o problema. Não aceite que você merece isso. Você pecou, mas Jesus sofreu a punição por esse pecado. E o mesmo pecado não pode ser punido 2 vezes. O Senhor já foi punido e nós não podemos ser punidos de novo. Por isso não há condenação, pois você foi declarado inocente. Você foi declarado sem culpa. Tem gente que fala assim, não, pastor, quer ser espiritual. Essa turma quer ser espiritual. Ele está debaixo dos demônios, perturbando a vida dele, mas ele quer ser espiritual. Ele fala assim, não, a minha vida é igual de Jó. Ele acha um cara da Bíblia, porque ele quer ser espiritual. Não, Jó, minha vida, quanto mais eu rezo, mais demônio aparece, né? Quanto mais não sei o que, eu sou igual Jó. Deixa eu falar aqui para você, todos os estudiosos da Bíblia descobriram que a causa de Jó durou 9 meses apenas, não foi uma vida inteira, foi 9 meses. E deixa eu falar uma palavra profética para você aqui nessa noite. Se você é igual Jó, deixa eu te falar, depois de 9 meses, Deus restituiu todas as coisas. E se você é igual Jó, Deus também vai restituir todas as coisas para a sua vida, porque você não está debaixo de condenação. Aleluia. Quer ver outro? Autopunição. Quem vive debaixo de condenação, quem aceita a condenação, ele vive se punindo a si mesmo. Quem vive debaixo de autopunição, ele tenta pagar pelos seus pecados. Não, eu vou fazer isso. Deixa eu falar, Cristo já pagou todos os seus pecados. Sabe quem vivia debaixo de autopunição? Judas. Judas, ele puniu a si mesmo, ele viu que ele fez errado. Sabe, ele não procurou o Senhor. Ele foi se punir. Se Judas tivesse procurado o Senhor, sabe onde Judas ia encontrar Jesus? Judas ia encontrar Jesus lá na cruz, morrendo pelo pecado dele e purificando a vida dele. Se você tenta pagar pelo seu pecado, deixa eu falar para você, você não tem condições de fazer isso. Não temos condições de pagar pelos nossos pecados. Ninguém pode pagar a sua dívida diante de Deus, porque é alta demais, é impagável. E deixa eu te falar, eu e você não devemos mais nada a Deus. Jesus já pagou todas as coisas. Jesus já pagou todas as coisas. Não tem dívida mais para nós, mesmo porque era impagável. Amém? E último, sentimento de inferioridade. Quem vive debaixo de condenação, vive debaixo de um sentimento de inferioridade. O diabo se disfarça nas acusações do sentimento de humildade. Você já viu o crente que tem humildade cristã? Ele vive debaixo da acusação e ele ainda acha que ele é espiritual. Ele vive debaixo de acusação e ele ainda acha que isso é uma virtude. Não, aquele irmão é tão humilde, aquele irmão, ele é tão humilde disso, daquilo. Humildade não é o viver o tempo todo olhando para si. Não, eu sou assim, eu sou não sei o quê. Humildade é você contemplar o Senhor, sabe? E a sua palavra.
Não creia nas acusações. Eu quero terminar com isso nessa noite. Não creia nas acusações. Creia no sangue de Jesus. Quando nós pecamos, presta atenção no que eu vou te falar aqui nessa noite. Quando nós pecamos, sabe o que acontece quando nós pecamos? Nós desonramos a Deus. Quando nós pecamos, nós desonramos o Senhor. Mas quando nós aceitamos acusações, nós desonramos Deus muito mais. Como, pastor? É vergonhoso pecar, sim. Mas mais vergonhoso que pecar é crer que o sangue de Jesus Cristo não tem poder para purificar os seus pecados e você continuar debaixo de condenação. É como dissesse para Jesus: não valeu nada o que você fez por mim. O sangue, sabe, o sangue é precioso. E ele é a base de toda a luta espiritual. Se você não sabe o valor do sangue, irmão, então você não pode lutar. Se você não sabe o valor do sangue de Jesus, você não pode lutar pelo seu casamento, pela sua vida, você não pode ir em encontro com Deus, você não pode fazer nada, porque o sangue de Jesus é a base de toda a nossa vitória. Você nunca vencerá a sua consciência cheio de culpa. Você nunca terá uma vida vitoriosa com a sua consciência cheia de culpa. Para você vencer todos os argumentos do inimigo contra nós, nós precisamos apenas crer no sangue de Jesus. Eu sei que o sangue de Jesus tornou coisa banal para as pessoas. Elas sabem: o sangue de Jesus, o sangue de Jesus, o sangue de Jesus tem poder, o sangue de Jesus tem poder. Deixa eu falar para você, meu irmão. Lava a sua boca para falar do sangue de Jesus. Lava a sua boca para falar do sangue de Jesus. Porque esse sangue, ele é o poder das nossas vidas. Nós não vencemos por causa do nosso mérito. Nós não vencemos por causa do conhecimento que nós temos de Bíblia. Nós não vencemos por causa das experiências que nós temos. Nós vencemos por causa do sangue de Jesus. Se você não entender o que é esse sangue, irmão, uma vez que você aceitar o sangue de Jesus como poder contra Satanás, uma vez que você aceitar o sangue de Jesus, sabe, Satanás nunca mais vai ter poder sobre a sua vida. O poder dele vai ser anulado. Você precisa entender que o sangue de Jesus é a maior ferramenta contra toda acusação do diabo contra as nossas vidas. Nessa noite, você tem que escolher se você sai daqui querendo servir a lei, a religião, ou se você sai daqui sem condenação sobre a sua vida, porque o seu pecado, ele já foi punido na cruz, ele não pode ser punido duas vezes. Se você quiser viver debaixo de inferioridade, se você quiser viver debaixo de culpa, se você quiser viver debaixo de medo, se você quiser viver debaixo de incapacidade, se você quiser viver debaixo, sabe, desses sintomas todos que eu falei aqui nessa noite, isso é uma decisão sua, mas Deus não tem nada com isso. Ah, se Deus quiser, isso vai... Deus já quis. Deus não tem mais nada para fazer. Você precisa se apropriar desse sangue. Esse sangue é o poder que está disponível para nós, para viver uma vida sem condenação. Sabe o que você tem que falar para o seu pecado que te atormenta? Que agora você é livre. Que você é livre, que a graça do Senhor Jesus Cristo te capacita a vencer esse pecado. Se você conhecer uma pessoa que vive no pecado, essa pessoa não conheceu a graça. Eu falei aqui semana passada que cristianismo não é uma mudança de hábito. Mudança de hábito é no AA, Alcoólatras Anônimos. Você ia beber, agora não bebe mais. Mudança de hábitos é outras coisas. Cristianismo não é mudança de hábito. Você não vira crente porque você tem que parar de fumar, parar de beber, parar de fazer isso. Eu lembro um menino, ele me ajudou a abrir coinonia. E eu levei ele para o encontro com Deus. E aí, antes de entrar no ônibus, o Roberto até estava nessa história. Ele não fez isso, mas ele estava com a galera.
Antes de entrar no ônibus, eles foram lá e compraram um monte de cigarro. E fumaram. Quase deu uma overdose de cigarro. E eles levaram as garrafas de vinho para o encontro com Deus. E eles botaram dentro da garrafa de vinho, botaram dentro da garrafa de café. E a gente achava que eles estavam tomando café e eu estava pregando e eles tomando vinho. Sexta-feira eles dormiram bêbados. E ainda tinha mais umas 3 garrafas para o sábado. E eles achando que eles estavam me enganando. E a gente nem sabia. No sábado, eles tiveram um encontro com Deus. Eles mesmos jogaram o vinho fora. Porque cristianismo não é uma mudança de hábito. Ninguém falou para eles que eles tinham que parar de fumar ou eles tinham que parar de beber. Cristianismo é uma mudança de natureza. Quando você se torna cristão, você se torna filho de Deus. Você se torna da natureza de Deus. Por isso que você não bebe. Por isso que você não fuma. Por isso que você não vive no pecado. Porque isso não combina mais com a sua natureza. Pastor, e quando eu pecar? Quando você pecar, não tem condenação sobre a sua vida. Por quê? Porque você já sente que isso não faz parte da sua natureza. Tanto que dá dentro de você algo ruim. Então o que você faz? Rejeita a condenação e fala assim, eu não vou fazer mais isso, porque isso não combina comigo. Isso não combina comigo. E aí chegou o dia de batizar um deles. Ele estava fumando ainda. Ele ainda fumava, continuou fumando. E aí ele falou assim, e aí pastor, tô fumando. Eu falei assim, mas você crê em Jesus? Creio. Então você é uma nova criatura. Sabe, naquela noite, ele nunca mais fumou. Não foi porque a lei disse que ele não podia fumar. E ele até hoje nunca mais fumou. Não é porque a igreja disse que ele não podia fumar. É porque ele recebeu uma nova natureza. Ele se tornou filho de Deus. Por que as pessoas não vencem o pecado na igreja? Porque tem sempre um pastor, tem sempre um líder, tem sempre um diácono que se acha perfeito e que vive condenando a pessoa que faz o problema, até essa pessoa desviar e ir embora lá para fora. A gente se mata para trazer o cara aqui para dentro. A gente faz encontro, a gente apresenta Jesus. No dia que ele está aqui dentro, minha filha, a gente começa a condenar ele. Porque ele não é bom igual nós. E aí? Encerrei. Acabou. Você decide. Se você quer ficar debaixo da condenação, da religião, você fica sentado. Se você quer viver livre, eu te convido a você ficar de pé. Oh. Seja livre! Seja livre! Vai! Rejeite toda a condenação. Eu ainda vou orar. Nós vamos orar ainda. Oh! Se você tinha vergonha de adorar, não tem mais condenação sobre a sua vida. Se você tinha vergonha de levantar a mão, não tem mais condenação sobre a sua vida. Sua
Cristo Jesus. Jesus disse para aquela mulher: nem eu te condeno, nem eu te condeno, vais e não peques mais. Deus diz para nós nessa noite: eu também não te condeno, eu também não te condeno, porque a minha graça é suficiente para você, a minha graça é suficiente para você. Conheça a minha graça e vai e não peques mais, vai e não peques mais. Quando você estiver fraco, a graça de Deus que te sustenta. Quando você estiver cansado, é a graça de Deus que te sustenta. Quando você estiver desanimado, corra para Deus, corra para os braços do Pai. Ele é um Pai, Ele é um Pai que te ama, e Ele já pagou todos os nossos pecados, e os nossos pecados não podem ser punidos mais, porque além de amoroso, Ele é justo, e todos os nossos pecados já foram pegados em Cristo Jesus. Quando você estiver fraco, corra para Jesus. Quando você estiver desanimado, corra para Jesus. Corra para a graça, corra para a graça, porque Ele não te condena, Ele nunca te condenou, Ele nunca vai te condenar. Oh. Que a tua graça é pra mim, Jesus, sei que a tua bondade não tem fim, não tem fim. Sei que a tua graça é pra mim. Você não precisa de religião, você precisa da graça de Deus. Você não precisa de uma religião dizendo o que você pode, o que você não pode.
Você precisa do Espírito Santo dentro de você, dizendo que você é filho, que Ele te ama. Oh, que Ele te ama e Ele vai te dar poder para você vencer. Arabassuri canta, arabasdeia. Coloque a mão no teu coração nessa noite. Eu queria orar por você. Espírito Santo, abra os nossos olhos nessa noite para que a gente tenha entendimento, para que a gente consiga entender a verdade da Tua palavra, porque é a Tua palavra que gera fé. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Cristo, e a Tua palavra foi pregada nessa noite. Dos nossos pecados o Senhor não se lembra mais, o Senhor já perdoou os nossos pecados, é isso que a Tua palavra diz. Pai, gera fé nessa noite nos corações, nos liberta de toda a condenação, cria um povo livre aqui nessa noite, Senhor, livre da religião, livre da condenação, Pai. Cria um povo aqui apaixonado pelo Senhor, sedento pelo Senhor. Deus, nós oramos nessa noite, repreendemos toda acusação, repreendemos todo espírito maligno de religião que tenta prender os Teus filhos, ó Pai, que fazem com que eles não execute o potencial deles, ó Pai. Todo espírito de incapacidade, todo espírito de inferioridade, de timidez, todo espírito de, Pai, que aprisiona os Teus filhos através do medo, da condenação, da culpa, nós repreendemos agora em nome de Jesus. Nós repreendemos todas as enfermidades espirituais, nós repreendemos todas as enfermidades físicas, todas as enfermidades emocionais, em nome de Jesus. Não há condenação sobre nós, não há condenação sobre nós, não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Pai, nós liberamos essa palavra, recebe nessa noite em nome de Jesus. E você que é livre, dê uma salva de palmas e um grito de júbilo para o Senhor. Jesus, a graça. Você me levanta e me encoraja. Você me dá força. Você me resguarda. Você me levanta. Levante-se, levante-se, levante-se. Levante-se para reinar em vida. Seja curado nessa noite. Seja curado nessa noite. Eu sei que a Tua vontade não tem fim. Não tem. Eu sei que a Tua graça é pra mim. O que a graça de Deus é para você? Ela é vida. Aleluia. Talvez você que veio aqui nos visitando a primeira vez, talvez você não está acostumado a ouvir uma palavra dessa, talvez você até estranha um pouco, porque você cresceu ouvindo que você só seria abençoado se você merecesse. Eu sei, talvez tudo que eu falei aqui nessa noite é muito difícil para você digerir na primeira vez, mas se você tiver coragem de continuar, você vai ver, você vai se acostumar com essa graça. Eu sei que muitos estão nos apedrejando por pregar essa palavra. Muitos estão nos apedrejando por pregar. Eles falam de graça barata, do evangelho falsificado. Não tem problema, pode falar. Mas eu duvido. Mesmo você, que talvez até dormiu enquanto eu pregava, eu duvido se você não vai sair daqui dessa noite com o coração aquecido. Sabe por quê? Porque o Evangelho das Boas Novas, ele gera fé no seu coração. E o Espírito Santo gerou fé no seu coração. Ele gerou fé no seu coração que você é filho. Ele gerou fé no seu coração que Jesus te ama. Pode jogar pedra, não tem problema. Pode acusar a gente de pregar o Evangelho falsificado, não tem problema.
Se o favor é imerecido, então eu não mereço. E eu quero. Amém? Aqueles que estão tentando merecer a bênção de Deus, vive debaixo de acusação. Aqueles que estão tentando merecer ser um crente perfeito, nunca conseguem. Estão sempre achando que falta alguma coisa na vida deles. Você chama ele para ir para o encontro com Deus, participar. Não, pastor, eu não posso, eu ainda não consigo. Irmão, não, eu também não posso. Irmão, não consigo. Porque eles sempre se olham para eles. É claro que aqueles que foram transformados, eles têm frutos cada dia mais. Mas irmão, desde o dia que você aceitou Jesus, Deus está te transformando de glória em glória, de glória em glória. Talvez você ainda não chegou no nível do Raí, talvez você não chegou ainda no nível da pastora. No meu você já passou há muito tempo. Talvez você ainda não chegou no nível do Jonas, no nível do Celhão. Mas Deus está te transformando de glória em glória, de glória em glória. E você sai daqui hoje mais transformado, porque você ouviu o Evangelho da graça, o Evangelho que produz fé, o Evangelho que produz transformação. Por isso eu te convido, vamos no encontro com Deus com a gente esse final de semana. Vai ser o encontro da graça, vai ser o encontro do amor. E domingo que vem, esse lugar aqui vai explodir de amor. Porque pessoas terão um encontro com a graça de Jesus. Eu sei que o inimigo está falando para você que não dá, mas dá sim, é só você querer. Deus já te fez livre.